Continuando a aula de altura aí, nós vamos falar dos processos de medição de altura. Nos processos de medição de diâmetro, era bem simples. A maioria das vezes a gente ia fazer a medição direta, e a gente vai fazer medição indireta apenas quando eu não alcançar de forma direta, né, medindo diretamente com o aparelho, a árvore. Mesmo assim, eu posso escalar a árvore, medir a altura, medir com uma escada e N coisas. A medição de altura é um pouco mais complexa. Porque, tirando se forem árvores pequenas, né, essas árvores propriamente ditas do cerrado, as outras árvores elas são bem grandes, principalmente árvores de transição e de área, onde você não vai conseguir, na maioria das vezes, medir de forma direta. Você vai ter que utilizar um método de estimação indireto. Tá? Então, essa é o que mais diferencia essa questão aqui do diâmetro e da altura. No diâmetro é muito mais fácil você fazer a medição de forma direta. Já a altura é muito mais difícil você fazer a medição direta. Na verdade, vocês conseguem fazer a medição direta mesmo de duas formas que a gente vai ver. Se você escalar a árvore ou se você abater a árvore e medir a altura. Fora isso, todos os outros métodos vão ser indiretos. Tá? Primeiro método que a gente vai ver aí é um método que vocês dizem aí popularmente, é o método do olho nu. Mas na verdade ele se chama de método expedito, tá? É o nome mais técnico para ele. Quando a gente vai medir a altura, como eu já disse, medir a altura da árvore é bem mais oneroso que medir o diâmetro, e especialmente, né, se as árvores forem de porte elevado. Se você tiver árvores do cerrado, você tem árvores do cerrado que elas têm altura bem baixa. Então não interfere muito esse quesito. Por este motivo, é comum encontrar em algumas situações mensuradores treinados para estimar a altura a olho desarmado, ou o que a gente chama popularmente de olho nu. Porém, para facilitar isso, o que a pessoa pode fazer? Ela pode pegar uma vara, né, de tamanho conhecido, colocar do lado para ela ter uma noção de altura e com isso estimar a altura. Isso não é um método aconselhável, não é um método muito bom. A pessoa tem que ser muito bem treinada para fazer isso. Pessoas que usam óculos, essas coisas, a lente do óculos pode interferir nesse processo. Então é interessante que se evite o máximo possível utilizar esse tipo de método. E utilize qualquer um dos outros que a gente vai mostrar para frente aqui para fazer a estimativa da altura. Lembrando que vai depender muito do equipamento que você tem, do lugar que você está medindo e N coisas para fazer. Mas, de preferência, evite usar o método expedito. A gente passa ele aqui e mostra para vocês verem como que é o termo técnico e essas coisas para fazer, mas não é interessante que se use o método expedito. Os outros métodos, o segundo que a gente vai ver aí são os métodos diretos. Então pense, método direto, do mesmo jeito que eu vi lá para diâmetro, são métodos que eu tenho que diretamente medir na árvore. Eu não posso utilizar, ficar longe, eu tenho que determinar. Então, geralmente, eles são tomados diretamente na árvore, ou ela abatida ou ela em pé. Primeiro método que a gente tem é o método por escalada. É real, a pessoa vai usar equipamento de escalada, vai escalar a árvore, então alguém vai ficar com a trena embaixo e ela sobe com essa trena em cima, estica a trena lá no topo da árvore e você tem a altura real. Porém, é um processo muito oneroso. Minha amiga já fez um trabalho com árvores, ela mediu 90 árvores, 30 árvores de cada classe e foi bem trabalhoso de fazer esse processo, porque é perigoso. A árvore não tem a mesma estabilidade, tipo você subir num prédio, dependendo da árvore, tá? Então é um trabalho bem oneroso de ser feito, mas é um método direto, tá? Então ele consiste basicamente em você escalar a árvore e medir sua altura com uma trena. É pouco prático e arriscado, usado praticamente em trabalhos de pesquisa. O segundo método, que esse sim é muito utilizado, é você derrubar a árvore com posterior medição com trena. Então você usa esse procedimento bastante em cubagem rigorosa, ou seja, você vai abater a árvore, tá?
e no que você abate a árvore, você mede a altura dela. Lembrando que, para você ter a altura total de uma árvore abatida, você tem que lembrar de ir lá no toco e mensurar a altura do toco. Tá? Aí sim você vai ter a altura total. Senão aquele pedaço que você tinha lá do toco, ele vai ser perdido. Então lembre sempre disso, tá? De você ir em campo e medir a altura do toco. Isso aqui a gente usa muito para cubagem. Se você não for fazer um trabalho de cubagem rigorosa, que a gente vai ver lá na unidade de volumetria, né, na unidade 4, não é interessante que você utilize essa técnica para derrubar a árvore só para ter altura. Para isso a gente tem vários outros métodos. Mesmo esses métodos diretos, tá? Métodos de escalada, esse método de derrubada, se não for bagem, não são os métodos mais utilizados na engenharia florestal. Os métodos mais utilizados a gente vai ver para frente ainda, tá? Um método bastante interessante que é considerado um método direto é usado nesse aqui, essa régua telescópica, ou se vocês forem olhar no manual que eu passei para vocês do Forestry Surplus, ela se chama Telescoping Measuring Rods, tá? Que é uma vara telescópica de medir. Ela é uma vara bem interessante, tá? Você vai colocar ela na lateral da árvore e a medida dela é feita a olho nu. Então, você vai crescendo ela, mas a medida é decrescente. Então, você lê ela na altura do seu olho. Então, ela é bem simples de usar. Não vou dizer que ela é a régua mais leve ou o equipamento mais leve que a gente tem. É um equipamento um pouco pesado para carregar, mas dá para carregar. Nos meus trabalhos de campo, inventário de nativa que eu fiz, né, a gente não ia deixar, não que isso tenha alguma coisa a ver com meninas ou não, porque eu já fiz trabalhos que as meninas são muito mais fortes que os meninos, mas a gente acabava carregando e eu geralmente carregava a régua, tá? Ela é uma régua que dá para carregar, não é impossível, tá? E quando você fecha, ela tem 1,76 m, então ela não é um equipamento ruim. Ela tem grande utilidade em florestas tropicais e subtropicais pela dificuldade em se medir com aparelhos geométricos e trigonométricos. Então, esses aparelhos aqui, tá? A gente vai falar bastante deles. Em plantios, eles são os mais utilizados. Em floresta nativa, dá para usar? Dá. Mas existem mais dificuldades do que você usar essa régua. Tá? A UFMT não tem essa régua. Eu trabalhei com essa régua lá no Espírito Santo. A gente tem uma régua dessas, duas, na verdade. Então, ela é uma régua assim, ó. Ela é dessa forma. Então, você tem a régua. Não considerem aqui o senhorzinho. Eu não tenho nenhuma foto medindo com a régua bonita assim, tá? Que ele não está com capacete. Mas, assim, o que você acontece com essa régua aqui? Então, você vai abrindo ela, tá vendo? E você coloca ela do lado da árvore. Só que o processo de olhar em cima e ver a copa, você tem que fazer. Ou pedir para alguém numa distância que tiver da árvore observar. Quando estiver lá na copa, você vai fazer a leitura aqui no seu olho. Então, ela é composta. Todos os materiais florestais são feitos em cores bem vibrantes, para você conseguir diferenciar dentro da floresta. Tá? Então, não tem muito esquisito. Eu vou fazer então, essa régua mesmo, eu não sei se mudaram as cores, tem tempo que eu não olho o manual, tá? O guia lá, o catálogo de compra dos produtos, mas geralmente ela é amarela com quesitos vermelhos. Então, se for fazer estaque, é vermelho e branco. Então, geralmente a gente usa essas cores de destaque, tá? Para fazer os trabalhos aí na engenharia florestal. Então, você vai abrindo, ela é composta de várias partes, você abre e vai travando ela, tá? E vai subindo até você chegar no limite que você quer. Você olha aí na posição igual ele está olhando e você tem a altura total da árvore. É muito interessante para a floresta nativa, porque você pode abrir no meio de várias florestas, porque pense no seguinte, você tem que otimizar, porque não tem como você deslocar com ela aberta. Então, você tem que tentar colocar num lugar que você consiga mensurar o maior número de árvores com ela, porque senão você tem que abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar toda hora. Não tem na floresta nativa por questão de cipó, galho, N coisas, ficar
abrindo ela de árvore em árvore. Você vai ficar doido para fazer isso. E na floresta nativa, quanto maior a quantidade de alturas que você conseguir medir, é mais interessante. Para a floresta plantada, também dá para usar essa régua, mas existem equipamentos melhores e mais rápidos que a gente vai ver, que são os equipamentos baseados em princípios geométricos e os equipamentos baseados em princípios trigonométricos. Então, só para vocês entenderem, nessa primeira parte, a gente tem o método expedito, que é o método do olho nu. Então, não é um método que a gente aconselha utilizar. E aí a gente tem o método da escalada, que se vocês conseguirem fazer é a melhor coisa que tem, mas é um gasto muito grande, é um risco muito grande. Tá? A empresa não vai querer fazer isso. Porque se der qualquer coisa com o funcionário, vai dar muito problema para a empresa. Além disso, você tem o método de cubagem, que é o método para você estimar volume quando você abate a árvore, mas aí você só vai ter essa medição mesmo se você fizer cubagem rigorosa, senão não faz sentido você abater a árvore e uma empresa não vai deixar você abater a árvore para estimar a altura. E esse que é o método da régua telescópica, que é um método bastante interessante. É 100% eficaz? Não é 100% eficaz, porque quando a régua vai ficando muito alta, ela deixa de ficar retilínea e ela vai fazendo uma barriga no fim. Tá? Mas mesmo assim, como isso acontece bem lá no fim da árvore, ainda é considerado um método direto, porque você está bem próximo da árvore. A gente vai começar agora a falar dos métodos indiretos, que são aqueles métodos realmente que a gente usa. Né? Eu vou finalizar o vídeo aqui nesses métodos expeditos e nos métodos diretos, e aí nos outros vídeos eu vou fazer um vídeo nos métodos indiretos de princípios geométricos e nos métodos indiretos de princípios trigonométricos. Até o próximo vídeo.